Dito isso, jogo de golaços, hein, Mansu? Brinquei com o Richarlison aqui. O gol do Gabigol, fiz muito gol daquele jeito ali. Canhota, aquela batida meio com o dorso do pé, né? A bola pega e faz uma curva pro lado de lá. Fiz muito gol daquele jeito. Campinas, São Paulo, Portugal, qualquer lado. Viu, Mansu? Mas foi o Gabigol hoje quem fez o golaço e deu a vitória ao Cruzeiro. Tudo bem, Mansu? Boa noite, hein? Tava melhor. Boa noite, até ouvir isso. Boa noite, Richarlison, todo mundo que assiste o Troca. Bom, vou ignorar a primeira parte da pergunta não sei e vou por quê, passar o só jogo. disse verdades, mas tudo bem. Assim, o jogo de gols espetaculares, agora o jogo que coloca o Cruzeiro, mantém o Cruzeiro na briga. O que dá para dizer hoje é o seguinte: o Cruzeiro é o único time que tem conseguido, de alguma maneira, acompanhar o ritmo de Flamengo e Palmeiras em termos de pontuação. Flamengo e Palmeiras são os únicos que têm hoje mais de 70% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Palmeiras 73%, o Flamengo próximo de 75%, projetando aí uma pontuação alta. O que parece muito claro nesse momento, você falava sobre o aproveitamento dos líderes, a gente tem muita probabilidade, uma enorme probabilidade de ver o melhor vice-campeão da história dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Superando, né? O Santos de 19, que até hoje, né, o Santos do Sampaoli, vice-campeão para o Flamengo, que é a melhor pontuação atual. Fez 74 no ano em que o Flamengo fez 90, bateu o recorde, esse recorde mais difícil de bater. Hoje, por exemplo, se o Flamengo mantém o aproveitamento dele até o final, faz algo próximo de 86 pontos, que é próximo daquele recorde. O Palmeiras, se mantiver, faz 83. Fato é que o Cruzeiro, para continuar essa perseguição e ter chance de título, vai precisar manter também um aproveitamento elevado. Qual é o grande trunfo do Cruzeiro a partir desse jogo, a partir dessa rodada? Com a mudança de calendário da CBF, Flamengo e Palmeiras, por exemplo, entram agora numa sequência de rodadas do Brasileiro com a Libertadores no meio e com jogos que podem ser desafiadores. O Palmeiras tem o River Plate, o Flamengo e o Estudiantes, em tese, tecnicamente, mais fraco que o River, mas com decisão em Buenos Aires. A mudança, e aí foi uma das razões do Flamengo protestar, e eu compreendi, fizeram com que o Cruzeiro, que é um concorrente, tivesse as semanas de competição sul-americana, que serão, caso o Flamengo e Palmeiras avancem, serão 4 semanas que ele terá livre e que os outros 2 não terão. E, acima de tudo, o Cruzeiro é um time que compete muito bem nos seus jogos. Hoje foi pior time que o Bahia, vamos dizer, em 60 minutos do jogo. Após as mudanças do Leonardo Jardim, o jogo passou a pedir outra coisa, o Bahia não teve resposta e o Cruzeiro, com uma grande jogada do Matheus Pereira e um grande gol do Gabigol, conseguiu a virada. É isso. Aliás, convido vocês aí de casa também a participarem com a gente, tá? Por meio da hashtag Troca de Passes, vai aparecer aqui na sua tela, aqui embaixo, hashtag Troca de Passes. Vão lá no X, no Twitter, mandem as suas mensagens pra gente. O que vocês acharam da vitória do Cruzeiro hoje na Fonte Nova, hein? E o torcedor do Bahia, que deve ter saído decepcionado, não pelo desempenho, né? Mas pelo resultado. O Bahia fez um bom jogo contra o Cruzeiro, mas em chutes espetaculares, uma jogada linda do Matheus Henrique e o gol do Sinisterra, e depois o chutaço. Eu falei o quê? Matheus Henrique. Do Matheus Pereira, óbvio, e o gol do Sinisterra e a balaça que o Gabigol meteu no ângulo lá para fazer o gol da vitória. Rick, tudo bem? Boa noite. Uma segunda-feira especial, de um bom jogo de futebol. O primeiro tempo nem foi tão bom. Agora o segundo valeu o ingresso, né, Rick? Boa noite, Felipe. Boa noite, Mansur, a todos que nos acompanham. E assim, é curioso que hoje a gente estava vendo os noticiários, os programas esportivos antes desse jogo, que realmente tinha tudo para ser um jogão, e foi realmente um jogão de estratégia, de 2 treinadores que entendem e sabem a qualidade dos seus times, mas um final de semana onde Flamengo deu seu recado, muito bem dado, venceu com tranquilidade, não foi um jogo espetacular, mas foi um jogo onde o Flamengo não sofreu contra o Juventude. Palmeiras, então, um primeiro tempo espetacular contra o Inter, em casa, né, do hat-trick do Tigrinho, do Vitor Roque. E o Cruzeiro precisava responder a esses bons momentos, e principalmente desse final de semana, de 2 times que, na minha opinião, ainda continua mais favorito que o Cruzeiro a esse título, que é Palmeiras e Flamengo. Mas o Cruzeiro sabia que teria que responder de forma igual ou parecida para continuar o seu sonho. E foi isso que ele fez. E o Gabigol, diferentemente de às vezes, claro, no finalzinho da coletiva dele ali, das palavras, é aquele Gabigol de sempre, né? No final do ano a gente vai conversar em dezembro, mas ele falou uma coisa que me chamou a atenção.
E realmente foi a temática desse jogo. Um primeiro tempo onde é o Cruzeiro do Jardim, sempre muito atrás, né? Principalmente jogando contra o Bahia, que gosta dessa posse, que tem um jogo mais propositivo, de passes curtos, trocas de passes envolventes. E um Cruzeiro que sabe que quando rouba a bola, eles saem em velocidade, com muita propriedade, tem isso como DNA nesse time do Léo. Não à toa que de vários jogos que o Cruzeiro vence, nem sempre ele tem a posse de bola, ou quase sempre ele nunca tem essa posse de bola, na maioria das vezes, o maior número, né, da posse de bola. Mas que num segundo tempo, quando precisou e o Léo Jardim percebeu que poderia vencer a partida, ele troca a forma do time jogar. De um time reativo para um time propositivo. E aí sim, tem uma diferença muito grande do time do Bahia, que não tem tantas peças, né, nesse banco mas de dá para reserva. citar aqui os desfalques, né, Rick? Sim, Porque olha sim. só, o Bahia hoje não tinha Eu ia chegar Caio nesse ponto, Alexandre, Eric, Canu, o Juan Pablo, Thiago, Eric Pulga, Ademir, fica pior muita ainda. gente fora, né? Especialmente os do ataque, que fazem muita diferença. Pulga, né? Pulga e Ademir são jogadores frequentes no time titular e do drible, né? O Bahia muitas vezes chegava até lá, mas estava com dificuldade de furar, né? O último terço do campo, o Bahia teve dificuldade no primeiro tempo, no segundo tempo melhorou um pouco, mas é isso, diferente de um Cruzeiro, que tinha muitos jogadores, né, disponíveis, jogadores que estão chegando, né, Sinisterra, o Arroio, o próprio Gabigol, que estava 11 jogos sem marcar, mas hoje fez um gol importantíssimo. Felipe, é um Cruzeiro que chega demonstrando que se o Palmeiras e o Flamengo derem mole, ele vai brigar até a última rodada por esse título, aí beneficiado por aquilo que o Mansur trouxe. De a Copa do Brasil ficar lá para o fim, então agora é total foco para esse final de Brasileiro. Tá aí, ó. Tá chegando, a imagem tá aí, vão começar as perguntas. E o português, técnico do Cruzeiro, que faz grande trabalho na Toca da Raposa, vai dizer em entrevista coletiva o que ele achou do jogo lá em Salvador. Boa noite. Acho que foi uma grande vitória por vários fatores. Primeiro, o Bahia é uma equipa que concorre por os mesmos objetivos do que nós, em termos do acesso à Libertadores. É uma equipa que também é recheada de bons jogadores. Era uma equipa que acho que a partir de 2014 o Cruzeiro não tinha ganho cá, na Bahia, e por todos estes fatores era um jogo importante. Em relação à primeira parte, uma primeira parte muito difícil, dar parabéns ao Bahia. O Bahia conseguiu nos pressionar, quase uma pressão em campo todo, isso criou-nos muitas dificuldades. Uma primeira parte muito difícil, a gente não conseguir explanar aquilo que é o nosso futebol. Na segunda parte, retificamos algumas ideias e acho que melhoramos a sequência e acabamos de sofrer um gol, eu acho que já contra a corrente do jogo. Nessa altura tínhamos tido já 6 ou 7 cantos seguidos, livros laterais, tínhamos tido algumas situações mais no meio campo adversário, mas pronto, o futebol é assim, um grande gol também do Lucas e o Bahia a ganhar. O Bahia a ganhar, nós arriscámos colocar uma equipa mais ofensiva, com maior dinâmica, e aí, pela primeira vez na época, conseguimos tirar o pessoal do banco e virar o jogo, ganhar um jogo de virada. E isto para nós é importante, quer dizer que estamos a crescer, estamos a aumentar o número de soluções no plantel e estou muito satisfeito. Eu fico satisfeito quando a equipa marca logo de início e estamos a ganhar o jogo e depois controlamos, mas ainda fico mais quando conseguimos meter 5 atletas do banco e eles conseguem mexer no jogo, que eles também são pessoas que trabalham, têm atitude e merecem esta vitória como todos, não é? Mas deixa o grupo feliz. Mister, parabéns pela vitória. Sobre essa questão pontuada por você em relação a essas alterações, você em outras oportunidades falava, né, dessa importância de ter jogador que pudesse mudar, né, um pouco a cara do time dentro de campo. Queria que você falasse, né, dessa janela, o quanto isso impacta diretamente num resultado como esse e daquilo que você faz no dia a dia na Toca da Raposa. Acho que é um trabalho, se eu estiver equivocado você me corrige, mas acho que é um trabalho em conjunto, né, de todo mundo. Com certeza, nós trabalhamos em conjunto, todos os setores do clube, a técnica, a fisiologia, a recuperação, física, tática, toda a gente.
e isso dentro de campo depois os jogadores, a gente prepara os jogadores para os jogos da melhor forma, mas é uma satisfação grande que a gente consiga colocar jogadores, e jogadores que entraram nesta janela são jogadores que têm umas características diferentes daqueles que nós tínhamos. Eles conseguiram dar um pedacinho ali de gás no jogo, de uma dinâmica diferente daquilo que normalmente nós tínhamos, e isso permitiu ganhar o jogo, claro, com a entrada também do Gabriel, que fez um grande gol, e nós estamos extremamente satisfeitos porque ele também o merece. E do Bolassi mesmo no 1, nós não queríamos empatar e arriscamos tudo, arriscamos com o Bolassi, com o Gabriel, com o Arroio, com o Sinisterra, e arriscamos tudo, e acho que fomos recompensados pela nossa atitude de arriscar todas as nossas mais-valias ofensivas no campo. Ô Jardim, é claro que o Cruzeiro vem de uma classificação grande para a semifinal da Copa do Brasil e teria aquele desafio, né? Às vezes está num jogo de mata-mata, tem uma diferença quando você retoma para um campeonato brasileiro. E o Cruzeiro segue muito bem neste Brasileirão aí, voltando a essa vice-liderança, passando o Palmeiras novamente. Até quando o Cruzeiro ele fica nesse entendimento de vocês, nessa briga por G4? Tem que esperar mais um pouco ainda? Ou, dependendo do cenário, faltando tantas rodadas, o que vislumbra ali com esse elenco que está encorpado hoje, Jardim? Eu acho que o nosso objetivo é muito claro, o próximo jogo será o mais importante, no Mineirão, no domingo, é aí que temos que estar a 100%. É importante também falar da fadiga que foi esta semana, por causa do derby, os jogadores na seleção, algumas viagens, e isso, com certeza, houve jogadores hoje que não tiveram o seu melhor rendimento, mas também tem a ver com a fadiga acumulada. Mas também nós tínhamos de gerir aqueles que entraram, principalmente Arroio e Luís, que ainda não estão totalmente preparados para fazerem muito tempo, e nós sabíamos que o tempo limite era o máximo 30 minutos, conseguimos gerir as substituições deles. Se vocês repararam, no fim do jogo eles já tinham uma dificuldade de recuperar defensivamente, mas foi bom para eles ganhar ritmo, foi bom para eles ajudar a equipa, e agora é recuperar, ter uma semana aqui para trabalhar bem e preparar o próximo jogo, que será o jogo mais importante para nós. Mister, sobre... Tá aí Leonardo Jardim frisando, né? Resultado bom, estamos conseguindo os pontos para a nossa luta por uma vaga na Libertadores. Ele se recusa a falar sobre título, não quer essa responsabilidade para eles. Vamos tocando assim, meio quietinho. Se lá na frente der, ótimo. Não quer criar expectativa diante de... Quando ele chega, nada indicava o Cruzeiro na situação de hoje, né? Claro. Então, ele... meio que terra arrasada ali, ele faz um trabalho espetacular. Então ele se reserva o direito de ir degrau por degrau e não alimentar tanto a expectativa. Agora, eu ainda estou aqui na cabeça com a declaração do Gabriel, do Gabigol. Além de jogar futebol... Deixa eu só dizer uma coisa, Mussu, só. Eu não sei se eu deixei claro os números ali. Quando eu estava me referindo aos 90 minutos, 87 minutos para a participação de gol, é no Campeonato Brasileiro. Porque no Campeonato Brasileiro ele tem 17 jogos, 4 gols e 2 assistências em 522 os minutos jogados. Dele são poucos. Ele entrou muitos jogos muito perto do fim do jogo. Na temporada, ele tem 34 jogos, 11 gols e 4 assistências. Não são números ruins para um cara que tem um titular. A questão é que, assim, teve uma sequência de alguns gols de pênalti aí nessa conta, né? Tem isso tudo pesando aí. E aí, torcedor, espero que tenha gostado do vídeo. Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça também de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você acompanha, em primeira mão, todas as movimentações do Cruzeiro dentro e fora de campo. Então, se eu fosse você, me inscrevia para não perder nada. Um abraço e até o próximo vídeo.